30º domingo do tempo comum do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupos e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amados irmãos e irmãs, nós estamos escutando essa história de fazer pegadinha com Jesus desde o domingo passado. Os mestres da lei, os fariseus, colocaram à prova, inclusive com aquela moeda, mostrando a Jesus a moeda com a inscrição e a imagem de César sobre o imposto. Queriam expor a pessoa de Jesus. Agora nós escutamos novamente um grupo de fariseus querendo expor Jesus sobre a lei, o maior mandamento. O maior mandamento, como Jesus nos explica, são os 10. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas não toma o santo nome em vão, guarda os domingos e as festas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas jamais fará alguma coisa contra a Deus. E quem ama o próximo como a si mesmo também não levanta falso testemunho, não cobiça as coisas alheias, não rouba, não mata, enfim. O resumo que Jesus apresentou é: o maior mandamento é observar a lei inteira. Mas por que Jesus, então, faz como se fosse uma síntese desses mandamentos? Porque quer responder àquele questionamento que fizeram os fariseus. Sintetizar os mandamentos não significa dizer não obedecer os outros. Significa dizer, quando amamos a Deus e ao próximo, fruto da comunhão que se estabeleceu desde o princípio da criação, cumprimos toda a lei. Vejam, o livro do Êxodo nos lembra que a lei nos foi dada para que nós não desviássemos o caminho nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque no princípio a lei era o amor, a comunhão. O homem, a criação, o homem, a mulher, o homem, Deus, era a comunhão perfeita. Porque era a imagem da Trindade, a perfeição. O pecado trouxe para nós a lei. Paulo, inclusive, reclama sobre isso, contra o pecado, contra a dimensão da lei, a justiça do sangue de Cristo. Então, só o Senhor poderia sintetizar a lei. Aí você me pergunta, mas por que Cristo tem o poder de sintetizar a lei? Porque ele derrama o seu sangue na cruz. Mostra todo o poder de Deus, mostra como ama o Pai, mostra como o amor intratrinitário é tão profundo que o Filho obedece à vontade do Pai pela ação do Espírito Santo. E de quebra, porém não menos importante, mostra a profundidade do amor que deveremos ter pelo próximo, porque fez aquilo tudo por amor da humanidade. Não tinha culpa sobre si, não tinha pecado sobre si. Entrega-se porque ama a humanidade inteira. Então Cristo é a síntese dos 10 mandamentos. A palavra dele, a ação dele é a síntese dos 10 mandamentos. É por isso que esta situação constrangedora que os fariseus mais uma vez querem colocar Jesus não funciona. Porque Cristo mostra, amando a Deus, amando o próximo, que se adquire a vida eterna. Meus irmãos, que nosso Senhor possa abençoar este nosso domingo e toda a nossa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.